Graças e paz, amados irmãos. Prazer estar aqui de volta com vocês. Há 4 semanas estive acompanhando Raiele, que esteve pregando, anunciando a palavra de Deus a vocês. E nesse momento, essa foi a oportunidade dada a mim para anunciar a mensagem do Evangelho a todos vocês. E é interessante quando a gente olha para a mensagem de Deus, através da sua palavra, e percebe o cuidado de Deus diante de todo o nosso caminhar. E é para apresentar esse cuidado de Deus que Ele tem sobre a vida dos seus servos que eu quero falar para vocês. O cuidado de Deus na vida de cada um de vocês. O nosso Deus é um Deus que se apresenta e se aproxima de todos nós. E esse amor tão grande dele demonstra o cuidado que ele tem por aqueles que ele chamou para uma rica herança que é a vida eterna em Cristo Jesus. Para tanto, quero convidá-los a deixarem suas Bíblias abertas na primeira carta de Pedro. Vocês vão deixar aberto no capítulo 5 e nós vamos discorrer a respeito do que Pedro apresenta àqueles irmãos, como eles deveriam reagir em meio às dificuldades que eles estavam enfrentando e o que esse texto tem a nos dizer hoje, como nós devemos lidar diante dos sofrimentos que passamos aqui na terra. E a certeza que nós temos é que, de fato, o nosso Senhor cuida de todos nós. Quando nós estamos vendo essa primeira carta que Pedro escreve àqueles irmãos que estão forasteiros da diáspora, que hoje é o norte da Turquia, nós entendemos que ele fala muito a respeito dos problemas e dificuldades que aqueles irmãos estão enfrentando. Nós não sabemos ao certo que dificuldades são essas, mas nós podemos observar a graça do nosso Deus sendo derramada sobre aqueles irmãos. E se a gente puder fazer uma aplicação para as nossas vidas hoje, a graça de Deus também se estende nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos comentar. Essa carta chega a esses irmãos a partir do servo Silvano. Nós encontramos isso no versículo 12 do capítulo 5 dessa primeira carta. E enquanto Pedro escreve essa carta para esses irmãos que estão foragidos da diáspora, ele está na Babilônia. Quando nós olhamos essa Babilônia, é uma referência à cidade de Roma. Pedro está em Roma e escreve para esses irmãos que estão foragidos da diáspora, que são 3 pontos que eles apresentam já no capítulo 1 dessa carta de Pedro. E é interessante observarmos que existe um objetivo pelo qual Pedro escreve essa carta. Ele pede que aqueles irmãos possam testemunhar da fé que eles têm em Cristo, de maneira que possam ficar firmes na graça de Deus, mas que eles também estejam prontos para dizer a respeito da esperança que eles possuem em Cristo Jesus. E é em torno de tudo isso que nós vamos entender como se demonstra o cuidado de Deus, a graça do Senhor sobre a vida deles. E como eu falei, nós não sabemos ao certo quais os problemas que aqueles irmãos estavam enfrentando. Há pelo menos 2 hipóteses que podem nos dar uma ideia do sofrimento daqueles irmãos. Um desses pontos é a perseguição que eles poderiam estar sofrendo por serem testemunhas da pessoa de Jesus Cristo. E por conta de tudo isso, eles estavam passando por essas provações, seguindo a Cristo e sendo perseguidos por conta de serem seguidores do nosso Senhor. Mas também uma segunda hipótese para essa perseguição ou para essas tribulações que aqueles irmãos estavam sofrendo é por conta dos cidadãos daquela época estarem desprezando aquelas pessoas porque eles seguem a Cristo. E é interessante quando a gente tenta aplicar isso para o nosso contexto, que muitas vezes nós somos desprezados por conta da fé que possuímos. Às vezes as pessoas não entendem a certeza que nós temos em Cristo Jesus, em nos salvar e nos dar paz em meio às dificuldades. Mas o Senhor nos dá essa certeza e esses irmãos estavam passando por isso. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, onde nós vamos encontrar, já nesse final da carta de Pedro, alguns conselhos que ele entrega àquela igreja para que aqueles irmãos possam agir diante de tudo aquilo que ele já ensinou nessa carta. Ele diz assim, no versículo 5: peço igualmente aos jovens
Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós olhamos o versículo 1 até o versículo 4 desse mesmo capítulo, Pedro ele lança um conselho para os líderes daquela igreja, que eles possam cuidar do rebanho de Deus também com humildade, de forma que eles possam receber aquilo que o Supremo Pastor lhes dará quando retornar. E agora Pedro ele dirige para os jovens, pedindo que esses jovens possam estar sujeitos àqueles que são mais velhos, porque Deus requer humildade do seu povo. E agora, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar conselhos gerais para toda a igreja. E é a partir daqui que eu quero conversar com vocês. É a partir desses versículos que nós vamos falar do cuidado de Deus para todos nós. E o texto diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, que estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, porque estamos aqui para entender um pouco da Tua palavra. Mas também te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui para render um culto à Tua pessoa. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de anunciar o Teu nome e essa liberdade de poder testemunhar dos Teus cuidados. Que o Senhor possa estar ministrando esse momento pelo Teu Espírito Santo e que possamos sair daqui entendidos de que nós precisamos sempre e constantemente nos colocarmos diante do Senhor, porque o Teu cuidado repousa sobre todo o Teu povo e nós somos o Teu povo, Deus. Muito obrigado por essa certeza, ó Deus, porque antes nós não éramos povo, mas Tu nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Tua família. Nós não estamos órfãos, Deus, mas fazemos parte da família celestial, da grande herança que nós temos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos viver de forma digna a este chamado, de maneira que possamos testemunhar o Teu amor para com todos e que possamos assim seguir a nossa vida na certeza de que Tu estás conosco constantemente. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós observamos aqui a partir do versículo 6, pontos importantes para a nossa reflexão e que traz questões importantes também para aqueles irmãos daquela época quando leram essa carta do apóstolo Pedro. O versículo 6, como nós lemos, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O apóstolo Pedro faz um chamado para aqueles irmãos. Ele pede que aqueles irmãos, depois de estarem sujeitos uns aos outros, depois de demonstrarem humildade uns com os outros, ele pede que aqueles irmãos possam estar sempre se humilhando diante de Deus. Mas o que é que significa se humilhar diante de Deus? Quando nós olhamos toda a Escritura e entendemos o ponto da humilhação diante de Deus, nós descobrimos que é sermos totalmente dependentes do Senhor. Pedro exorta aqueles irmãos para que eles possam demonstrar dependência daquele que os tirou das trevas para a luz, daqueles que não eram povo e agora fazem parte da família de Deus. Pedro está dizendo àqueles irmãos: se humilhem diante de Deus, vocês fazem parte da família de Deus, sejam dependentes do Senhor. E isso é importante para todos nós hoje. Quando nós olhamos esse texto e entendemos Pedro apontando isso para aqueles irmãos, nós podemos trazer para nós também. Quando nós lemos humilhem-se
diante de Deus, Pedro está dizendo a cada um de nós que vocês sejam dependentes do Senhor, que a sua vida dependa do Senhor, que os cuidados que você tem na sua vida estejam diante do Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o primeiro ponto que nós podemos entender aqui é a dependência do Senhor. Como é que está o nosso caminhar diante de Deus? Como é que nós estamos vivendo diante da certeza de um Deus que cuida de todos nós? A primeira lição que tiramos a partir desse versículo é que precisamos nos humilhar diante de Deus. E quando nós lemos nos humilhar, nós devemos entender, colocar a nossa dependência total naquele que nos salvou, naquele que nos ama. Que assim a gente possa fazer, meus irmãos. Mas Pedro, ele continua esse versículo dizendo, debaixo da poderosa mão de Deus. É interessante isso porque se faz necessário constantemente aqueles irmãos serem lembrados de todos os feitos do nosso Deus. Quando nós olhamos essa frase debaixo da poderosa mão de Deus, nós somos levados a lembrar de todos os atos do nosso Senhor no Antigo Testamento. Quando Deus escolhe um povo para si e os liberta da escravidão do Egito. Um Deus que tira o povo do jugo da escravidão. Um Deus que liberta o povo da humilhação. Um Deus que faz um povo ser livre da morte, passando por um rio a pés enxutos. Isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Um Deus que cumpre com sua palavra. Deus escolhe um povo para chamar de seu. Deus diz que esse povo será conduzido para uma terra prometida, e Ele cumpre, levando esse povo para a terra prometida. Um Deus que zela por sua palavra, um Deus que tem todo o poder debaixo das suas mãos. É diante desse Deus que nós devemos colocar toda a nossa dependência. Não é qualquer Deus, porque só há um Deus, e é o Deus a quem servimos. É o Deus que nos salvou, é o Deus que nos deu vida enquanto estávamos mortos. É o Deus que faz o impossível para poder dar algo possível a todos nós. E sabe o que há de mais impossível para nós? Salvarmos a nós mesmos. Mas Deus nos faz lembrar que precisamos nos humilhar diante dEle, porque debaixo da poderosa mão, da sua poderosa mão, Ele cuida de todos nós e nos dá a vida eterna. Mas existe um outro ponto ainda nesse versículo 6 que é de fundamental importância para todos nós. O texto continua: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Vamos procurar entender o que significa ser exaltado diante dessas circunstâncias. Deus não está dizendo que por méritos pessoais, diante da sua humilhação, você será exaltado diante das circunstâncias. Não é isso que Deus está dizendo. O que Pedro está querendo apontar aqui para aqueles irmãos e para nós é o seguinte: enquanto vocês estiverem passando pelas dificuldades, nos momentos de tribulação, Deus lhes dará um meio para que vocês possam passar por isso. A exaltação de vocês passarem pelas dificuldades e darem glória a Deus vem do próprio Deus. As dificuldades são grandes, os contratempos são enormes, mas no tempo certo, Deus nos dará um escape para que possamos suportar diante de tudo isso. E isso nos faz ver a grandeza de um Deus, do Deus a quem servirmos. Porque, meus irmãos, ser perseguido como esses irmãos provavelmente estavam sendo perseguidos não é fácil. Talvez eles olhassem para o lado, olhassem para o outro, não vissem um escape, mas Deus os exalta, dando o escape para poder passar pelas tribulações. Talvez as suas dificuldades sejam dessa forma. Você olha para um lado, meu Deus, não tem solução. Olha para o outro, Senhor, onde é que está a solução? Talvez procure alguém para resolver o seu problema, mas não tem solução. Mas da mesma forma que Pedro fez com que esses irmãos olhassem para Cristo, nós também somos exortados, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, a olharmos para o Senhor, a olharmos para Cristo, porque é em Cristo que nós encontraremos o escape das nossas tribulações.
É em Cristo que nós encontraremos a exaltação de passarmos pelas tribulações na certeza do cuidado do nosso Senhor. Não existe nenhum outro escape para qualquer tribulação que não seja Jesus Cristo. Nós nos desesperamos. Talvez esses irmãos possam ter passado por dificuldades e terem ficado até mesmo entristecidos ou até mesmo desanimados a continuar. Mas Pedro, constantemente nessa primeira carta, os faz olhar de volta para Jesus Cristo. Se quisermos passar pelas tribulações, se quisermos passar pelas dificuldades, precisamos colocar a nossa dependência de um Deus que é todo-poderoso, e que esse Deus todo-poderoso, no tempo certo, nos dará um escape, e o nosso escape está em Cristo Jesus. Mas o versículo continua. O versículo 7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Queridos irmãos, como está a nossa condição em meio aos problemas que passamos, para colocar diante de Deus aquilo que passamos? Em outras palavras, como está a nossa vida diante de um Deus todo-poderoso? Porque o texto diz: lancem sobre ele as suas ansiedades. Se lançar é pegar algo e jogar para fora, jogar distante, é tirar de você e jogar para bem longe de você. Mas o texto está dizendo, não é jogar para longe, é jogar diante de Deus, é jogar para Deus, porque Deus cuida do seu povo, porque Deus cuida de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E é interessante tudo isso, porque a gente precisa entender essas questões para que diante das tribulações nós possamos saber sobre quem lançar as nossas ansiedades. Porque às vezes nós temos problemas e atiramos para todos os lados. A ansiedade diz muito sobre isso. Temos um problema e lançamos para um lado, para o outro, para frente, para trás, mas nós temos uma direção para onde lançar as nossas dificuldades, e é Deus. Muito obrigado. E é Deus. O cristão, ele não está sozinho. O cristão, ele não está órfão, ele não é abandonado. Ele faz parte de uma família, a família celestial, em quem ele tem um Pai presente, e esse Pai presente é Deus, que estende a sua poderosa mão para os seus. Por isso que ele diz: lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Mas às vezes a gente esquece disso. Parece que diante das dificuldades Deus é o último a quem consultamos, é o último a quem nós procuramos. E quando tudo parece que não tem mais jeito, eita, preciso orar ao Senhor. Mas não é assim que devemos fazer. Quando o problema surgir na sua porta, seja lá qualquer dificuldade que seja, ore ao Senhor, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. O Senhor cuida da sua situação, da mesma forma que ele cuidou desses irmãos com a herança eterna que eles viriam a receber. Ele cuida de todos nós, e nós precisamos ter essa certeza diante de Deus. Mas o versículo continua a trazer alguns alertas para o povo de Deus. O versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. Por que Pedro está dizendo isso, meus irmãos? Porque é muito fácil nós esquecermos dos cuidados de Deus. É muito fácil na tribulação nós deixarmos de lado a busca desse Deus todo-poderoso. Mas o apóstolo Pedro, ele está dizendo: olha, sejam sóbrios e vigilantes, em momento algum baixe a sua guarda. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Se você depois na sua casa voltar a ler a partir do capítulo 1 dessa carta de 1 Pedro, vocês verão que Pedro faz um chamado constante à santidade. O crente não deve baixar a guarda diante da santidade. E esse é um conselho que Pedro, ele alerta aqueles irmãos,
constantemente busquem a santidade, não baixem a sua guarda, estejam sóbrios e vigilantes. Sabe por quê? Continua no versículo: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Ninguém melhor do que Pedro para dizer isso, meus irmãos. Ninguém melhor do que Pedro para dizer isso. Quero convidá-los a ir lá em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ver Pedro passando por isso na própria pele. Por isso que ele tem propriedade para trazer esses conselhos para aqueles irmãos. Lucas capítulo 22, nós vamos observar tudo isso que acontece com esses irmãos. Versículo 31, 22, 31 diz, Jesus dizendo para ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça a seus irmãos. O leão ruge ao seu derredor, procurando a quem possa tragar. Simão, Simão, eu orei ao Senhor, eis que Satanás pediu para peneirar a sua vida. Pedro passou por tudo isso na própria pele. Por isso que hoje ele pode dizer isso para nós. O leão, o nosso inimigo, e ele usa aqui a figura do leão, ele está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Sabe por quê, irmãos? Nessa mesma carta de Pedro, ele fala muito a respeito da fé, que aqueles irmãos precisam ser constantes na fé, e o inimigo ele vem para tentar tirar essa fé que vocês têm. Mas nós precisamos estar firmados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, e o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Por isso que precisamos estar sóbrios e vigilantes, porque Deus cuida de nós, mas nós também precisamos estar atentos a toda e qualquer investida dos nossos inimigos. Esses dias eu estava navegando na internet e vi uma cena, talvez vocês tenham visto, mas eu reparei com um vídeo bem interessante. Estava um menino brincando no terraço da sua casa e de repente veio um cachorro de um outro lado da rua, correndo a toda velocidade para poder atacar esse menino. E de repente um outro cachorro que era da família desse menino atacou esse outro cachorro para que aquele menino não fosse atacado por aquele cão. E olhando tudo isso eu fiquei imaginando: meu Deus, é assim que tu cuida de nós. O inimigo vem para tentar dar uma rasteira, vem para nos acusar dos pecados que nós temos, mas o Senhor nos protege porque Ele é o nosso advogado fiel, porque Ele está nos protegendo de todo o mal, porque Ele nos dá livramento em meio às tribulações, porque Ele está conosco constantemente. Essa é uma promessa do próprio Deus: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Deus zela por sua palavra, e Jesus está ao nosso lado constantemente. Por isso que Ele cuida de nós, por isso que Ele está ao nosso lado, por isso que Ele nos sustenta, por isso que Ele fortalece a nossa fé, por isso que Ele está constantemente ao nosso lado, porque Ele nos tem como filhos, e como filhos nós somos cuidados pelo Pai Celestial. Por isso que o Senhor tem cuidado de nós. Mas aqui existem outros conselhos que o apóstolo Pedro nos dá. O versículo 9 diz: resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Queridos, como é que nós podemos resistir ao inimigo da nossa fé? Como é que nós podemos suportar aquele que acusa os nossos pecados? Como é que nós podemos suportar diante das dificuldades da nossa vida? Resistam-lhe, vestindo o escudo da fé. É interessante que enquanto nós estamos lendo essa carta de Pedro, nós lembramos do apóstolo Paulo, nós lembramos de Tiago, porque essas palavras que eles trazem para todos nós são semelhantes. Firmes na fé. Quando nós vamos ler a carta que Paulo escreve aos irmãos que estão em Éfeso, nós olhamos a partir do capítulo 6, a armadura de Deus, a armadura que nos faz resistir em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio às provações.
E nós podemos nos revestir para resistir ao diabo e às suas acusações, vivendo em santidade e nos revestindo da armadura de Deus. Por isso que Pedro, ele fala muito da santidade nessa carta. Porque o maior inimigo que nós temos, depois de nós mesmos, por conta do nosso pecado, é o diabo. Sozinho nós não podemos resisti-lo, mas com a armadura de Deus, com o Deus que está ao nosso lado, nós resistimos, porque a força que nós temos para vencer ao diabo, as suas tentações, as suas acusações, não provém de nós, mas provém de Deus. E essa força de Deus vem sobre nós para que possamos resistir em toda e qualquer tribulação. E quando nós olhamos esse quadro completo, nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos o cuidado de Deus, nós entendemos o agir de Deus na vida destes irmãos, mas também na sua vida. Isso é importante demais para nós. Nós não podemos nos esquecer dos cuidados de Deus, porque Ele tem isso sobre nós. E agora, o apóstolo Pedro vai apresentar como é que Deus cuida de nós. Veja, ele começa dizendo que nós precisamos estar submissos uns aos outros, respeitar uns aos outros. Depois ele aponta que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, ou seja, colocarmos a dependência da nossa vida diante de Deus. E depois ele diz que esse mesmo Deus a quem nós nos humilhamos, a quem nós dependemos, nos dará livramento em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Ele pede para que possamos lançar os problemas que passamos diante dele, porque ele cuida de nós. Mas também ele diz: irmãos, sejam vigilantes, sejam sóbrios e vigilantes. Mas agora no versículo 10, essa é a resposta maravilhosa de Deus. E essa resposta de Deus recai sobre todos nós. O versículo 10 diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Meus irmãos, Pedro negou o Senhor Jesus. Pedro disse que não conhecia o Senhor Jesus, enquanto ele estava sendo levado para a sua morte. Mas Cristo orou por Pedro. Cristo fortaleceu a Pedro. E tudo isso que ele disse para aqueles irmãos é porque ele experimentou em sua vida. Deus o cuidou, Deus o aperfeiçoou, Ele o firmou na rocha, e a rocha eterna é Jesus Cristo. Ele fortificou a Pedro a passar por aquele problema de ter negado ao Senhor, para que ele pudesse fortalecer aqueles irmãos. Nós vimos em Lucas 22, 33, quando foi necessário apresentar que Pedro precisava passar por aquilo para que lá na frente ele pudesse aperfeiçoar os seus irmãos. E quando nós olhamos o tempo passar, aproximadamente 60 anos passar, Pedro está fazendo exatamente aquilo que Cristo orou para que ele fizesse, fortificando aqueles irmãos a passarem por suas provações. Esse é o cuidado de Deus sobre nós. E nós podemos crer porque Deus zela por sua palavra. Cristo orou por Pedro, e Pedro correspondeu ao que Cristo orou por ele. Cristo cuidou de Pedro, e Cristo cuida de todos nós. E o versículo 11 vai dizer o seguinte: a Ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro termina esse momento dizendo: irmãos, eu tenho certeza de que Deus cuida, eu tenho certeza de que o Senhor sustenta, eu tenho certeza que em meio a qualquer dificuldade, vocês precisam olhar para Cristo. Os olhos do crente não devem se desviar do Senhor. Veja, esses irmãos passaram por várias tribulações. Quando você olha essa carta, fica: meu Deus, como é que esses irmãos estão suportando passar por essas dificuldades? Como é que esses irmãos estão firmes nesse caminho? Como é que eles conseguem continuar? E a resposta que Pedro dá é: eles continuam porque estão olhando para Cristo.
Eles continuam porque os seus olhos não se desviam do Senhor. Eles continuam porque Cristo cuida deles. Nós temos as nossas dificuldades. Talvez a sua dificuldade não seja do mesmo tamanho que a minha, porque cada um tem um grau de dificuldade específico. Talvez possa ser uma tentação, e nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Tiago fala sobre isso. Mas o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13 fala sobre isso. E aqui nessa carta de Pedro nós conseguimos enxergar isso, o cuidado de um Deus que nos dá a exaltação quando mais precisamos. E eu quero que você lembre das suas dificuldades, olhe para as suas dificuldades e lembre-se das palavras de Pedro. Que as suas dificuldades não sejam jogadas para todo lado, que as suas dificuldades não sejam lançadas sobre qualquer pessoa, mas que as suas dificuldades sejam lançadas diante do Senhor, porque só Ele cuida de vocês. Que as suas principais questões, dúvidas, ansiedades, seja lá o que for, até mesmo aquilo que possa te fazer desviar do caminho, lance sobre o Senhor, porque fazendo assim, Ele cuida de todos nós. Enquanto Pedro, ele encoraja aqueles crentes a enfrentar os seus sofrimentos por amor a Cristo, dando segurança através do que Deus vem fazendo por eles, nós também somos desafiados a passar pelos nossos sofrimentos por amor a Cristo, na certeza de que Deus está ao nosso lado, porque Deus cuida de cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar e que possamos refletir sobre isso ao longo dessa semana. Que amanhã, quando você for trabalhar, você possa ter certeza e a lembrança de que Ele cuida de vocês. Que em meio às dificuldades no seu trabalho, você saiba que existe um Deus que está ao seu lado. E até mesmo que você não esteja trabalhando, você possa ter a certeza que nas suas dificuldades e ausências, Deus cuida de você. Enquanto você estiver na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando de tudo aquilo que é correspondente a você, saiba que Deus está ao seu lado. E isso são questões práticas para a nossa vida. Deus, em todo e qualquer momento, está ao nosso lado, até mesmo quando estamos lavando os pratos, até mesmo quando estamos varrendo a nossa casa, até mesmo quando estamos trabalhando, até mesmo quando estamos estudando, e principalmente quando nos humilhamos diante de Deus, porque Ele cuida de todos nós. Que Deus nos abençoe.